Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje daremos continuidade ao nosso curso de matemática para o vestibular. O tema de hoje está continuando o tema de potenciação. Se você ainda não assistiu, vai lá, busca ver na nossa playlist. E o tema de hoje é radiciação. É um level 2 da potenciação. Então, para você entender a radiciação, é necessário você compreender a potenciação. Então, se você não estudou, vai lá estudar. Se você já está tranquilaço, já fez meus exercícios de potenciação, vamos lá para a radiciação. Bom, vamos começar falando sobre a notação da radiciação. A notação é simples. A gente tem um desenho que é esse, ó. Tudo bem? Isso daí que a gente desenhou em preto é chamado de radical. Radical. Bob Burnquist, Tony Hawk, essa galera. Radical, tudo bem? Nesse radical vai ter um númerozinho aqui que eu vou chamar de N. Nesse tracinho, né? Nessa base, nessa calçada. Não sei como a gente pode chamar isso. Às vezes não tem esse número, tá? Quando não tiver, significa que é 2. Mas quando não for 2, tem números. Isso daí a gente chama de índice. Índice. Beleza? Dentro do radical, ou da raiz, a gente pode chamar de raiz também, a gente tem um outro número. Que como eu não sei qual é, vou chamar de A. E o nosso A é o nosso radicando. Opa! Meu problema com o C aí. Radicando. Tranquilo? Beleza? E aí, qual que é o grande lance? Toda vez que você vê um número com essa carinha aí, com esse símbolo legal aí que é a raiz ou radical, um número dentro, um numerinho ali na calçada, isso daí é uma raiz, né? Nesse caso, o que eu desenhei é uma raiz enésima. Se fosse um 2 no lugar do N, ou nada no lugar do N, seria uma raiz quadrada. Se fosse um 3 no lugar do N, seria uma raiz cúbica. Se fosse um 4, seria uma raiz quarta. Como é um N, é uma raiz enésima. Tudo bem? E o que é essa raiz? A raiz, a radiciação, é a operação inversa da potenciação. Assim como a multiplicação é a inversa da divisão, quer dizer, a divisão é a inversa da multiplicação, ou vice-versa, né? E a subtração é a inversa da soma, a radiciação é a inversa da potenciação. O que isso significa? Por exemplo, a gente sabe que o 2 ao quadrado, isso é igual a 4. Como a radiciação é a inversa da potenciação, a gente pode dizer que o nosso querido raiz de 4 é igual a 2. Tudo bem? Eu troquei a potência de um lado da equação pelo radical no outro lado da equação. Maneiro? Ou seja, o nosso raiz de 4 é 2. A gente consegue demonstrar isso melhor da seguinte forma. 2 é igual a raiz de 4, né? O nosso raiz de 4 eu posso reescrever como 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, e como ele é o inverso de raiz, isso daí é cortado, né? Ou seja, 2 é igual a 2. Então, provado. Então, a raiz não tem mistério, não tem mistério. A raiz, para você tirar a raiz lá de dentro, você tem que transformar o número lá de dentro, o radicando, em uma potência de base dessa raiz. Por exemplo, aqui nós temos uma raiz quadrada de 9. Como eu disse, se não tem nada aqui, aqui é um 2. Significa que eu tenho que transformar esse 9 em algum número elevado a 2. Então, por exemplo, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Tudo bem? Então, o nosso raiz de 9 é igual a 3. Divertido? Por exemplo, vamos dificultar agora. Raiz cúbica, vai? Coloquei um 3, é uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 8. Significa então que eu tenho que transformar o 8 que está lá dentro em alguma potência com a base 3. Com o expoente 3. E isso a gente consegue, né? Aqui é a raiz cúbica
de 2 ao cubo. Significa que o nosso raiz cúbica de 8 é 2. Mais um. Raiz quarta de 81. Bom, se o índice é 4, eu tenho que transformar o número lá de dentro em um número de expoente 4. E eu consigo, né? 81 é 3 elevado a 4. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81. Significa que o nosso raiz quarta de 81 é igual a 3. Então, a nossa raiz não é nada menos, nada mais que a função inversa da potenciação. Mais lá pra frente a gente vai falar de logaritmo, mas por enquanto a gente vai ficar com a radiciação sendo o inverso da potenciação. Como ela é inversa, elas têm uma relação. Por exemplo, essa galerinha aqui pode ser reescrita em formato de potenciação. Como, você me pergunta? Uma raiz enésima de A pode ser escrito como A elevado a 1 sobre N. Putz, você agora ficou louco. Significa então que eu posso pegar uma raiz e transformar isso em uma potenciação. Se eu transformar numa potenciação, eu posso aplicar todas as propriedades e todas as regras de potenciação. Então, isso daí pode facilitar a nossa vida. Caso a gente não lembre como fazer com a radiciação, a gente pode transformar em potenciação e fazer com a potenciação. Legal? Uma coisa que a gente deve lembrar aqui, por exemplo, se a gente tiver raiz enésima de B, por exemplo, elevado a M, isso daí, em potência, seria a base B de M sobre N, tá? Não funciona só com 1, porque esse 1 está escondido aqui, né? Por isso que o 1 vem parar aqui. Não funciona só com 1. Qualquer número que tiver elevado, eu posso transformar. Para lembrar, quem está fora fica embaixo, quem está dentro fica em cima, tá bom? Quem estava escondido agora está aparecendo, quem estava aparecendo agora está escondido. Tudo bem? Tranquilo? Belezinha! Vamos falar agora sobre uma coisa muito importante. Assim como em potenciação, a radiciação também tem suas propriedades. E no fim do dia, você precisa lembrar disso. Isso daí é o que você vai imprimir e colocar na sua parede para olhar sempre antes de dormir. Então vamos lá. Lá na potenciação, eu também listei, né? Com P1, P2, P3, P4, P5. Então a partir de agora, sempre que eu for demonstrar alguma coisa, eu vou falar a P1 da potenciação, ou se eu usar a P1 da radiciação, a P1 da radiciação. Tudo bem? Tranquilo, né? Então vamos da primeira propriedade. Ela diz o seguinte: produto de radicais de mesmo índice. O que acontece? Vamos fazer com exemplos aqui. Então, vamos supor que eu tenho uma raiz cúbica de 5 vezes uma raiz cúbica de 6. Tudo bem? Bom, como o índice é igual, perceba, o índice igual, eu posso escrever essa galera aí como raiz cúbica de 5 vezes 6. Então isso é raiz cúbica de 30. Maneiríssimo? Tranquilo? Então, se tiver o mesmo índice e for uma multiplicação, posso só juntar as raízes. Perceba, eu não posso fazer isso com a soma. Nenhum momento diz nenhuma propriedade. Então, raiz cúbica de 5 mais raiz cúbica de 6 não é raiz cúbica de 5 mais 6, tá? Esquece isso. Só funciona com a multiplicação. E eu vou provar daqui a pouco fazendo as demonstrações, tá? Mas por enquanto, guarde essa propriedade. Segunda propriedade: quociente de radicais de mesma base. A mesma coisa que a anterior, só que ao invés de ser uma multiplicação, é uma divisão. Então, por exemplo, raiz cúbica de 5 sobre raiz cúbica de 6. Eu posso escrever isso como raiz cúbica, a galera toda, de 5 sobre 6. Tá bom? Perceba, isso só funciona
com os índices iguais. Então aqui é o n, aqui também é o n, tá bom? Vou tirar aqui para ficar melhor para enxergar. Então o índice é 3, o índice é 3, eu posso fazer uma raizona. Se fosse raiz cúbica de 5, raiz quadrada de 6, eu não poderia fazer isso, porque os índices são diferentes, tá? Lembra disso sempre. Terceira propriedade. Potência de raiz. Então, se eu tenho o seguinte, uma raiz, não vou colocar nada, de 5, não vou colocar 7, senão vai ser 5 em todo lugar. Raiz de 7, como não tem nada, é uma raiz quadrada, né? Elevado a 3, o que eu posso fazer com esse 3? Eu posso colocar ele para dentro da raiz. Então isso daí vai se transformar numa raiz quadrada de 7 ao cubo. Tudo bem? Então eu posso colocar a raiz quadrada lá para dentro. Perceba que isso eu posso fazer o seguinte. Lá dentro eu posso transformar esse 7 ao cubo em 7 ao quadrado vezes 7. Posso ou não posso? Lembra das propriedades de potenciação? Multiplicação de mesma base, eu mantenho a base, somos expoentes. Então 2 mais 1 seria 3, então eu posso fazer isso. E olha aqui que legal. Olhando para a propriedade 1, vou fazer em vermelho. Propriedade 1, eu posso escrever isso como raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada... raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes raiz de 7. E o que a gente sabe em radiciação? A gente sabe que aqui a gente pode cortar, né? Então isso daí, pra gente, o nosso raiz quadrada de 7 ao cubo, também é conhecido como 7, né? Porque aqui eu cortei e saiu um 7. Raiz de 7, maneiríssimo, né? Então eu consigo arrancar o número lá de dentro e a gente... a grande intenção é a gente tornar os números lá de dentro irredutíveis, né? Essa é a grande pegada. Por exemplo, ali que a gente tinha um 30, né? Isso não dá, porque o 30 se divide por 2 dá 15, se divide por 5 dá 3, então nunca a gente vai ter alguma coisa elevada ao cubo, então a gente não consegue tirar nada. Só que o 7 ao cubo numa raiz quadrada a gente consegue tirar um 7, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Outra propriedade, raiz de outra raiz. Então, uma raiz cúbica de raiz de 3... Então, se não tem nada é quadrado, né? Raiz cúbica de raiz quadrada de 3, eu posso multiplicar os índices. Então, 2 vezes 3 é 6. Raiz sexta de 3. Então, eu posso fazer isso. Tudo bem? P5, simplificação de radicais. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um raiz quarta, vai? Raiz quarta de 2. Tudo bem? Caso seja necessário, se eu posso multiplicar o índice, por exemplo, por 3. Então, 4 vezes 3 é 12. Se eu multiplicar o índice por 2, lá dentro a potência tem que multiplicar... Desculpa, se eu multiplicar o índice por 3, igual eu multipliquei, lá dentro o nosso expoente tem que ser multiplicado por 3. Como o expoente é 1, 1 vezes 3 é 2 ao cubo. Significa, então, que raiz quarta de 2, raiz 12 de 2 ao cubo é a mesma coisa. Isso não parece inútil agora, mas eu juro que vai ser útil, tá? Pode ser, em alguns exercícios isso é bem clássico de se acontecer. Inclusive, quando, por exemplo, você tem uma multiplicação entre raízes que não são de mesmo índice, por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 3, o que você faz? Você usa essa propriedade, transforma as duas em mesmo índice e usa a P1. Legal? Tudo bem? Então é isso, galera. Esse exercício é a aula de hoje, tá? O vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai fazer as demonstrações dessas propriedades e, se necessário, alguma outra coisa, dependendo do tempo, tá? Mas a gente vai fazer, com certeza, as demonstrações dessa propriedade. Tem ainda por vir nas próximas aulas ainda a nossa querida racionalização, que é tão importante. Então, eu vejo vocês na próxima. Fiquem bem e tchau!